Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2020, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Bom, pessoal, o que nós temos aqui nessa questão? Primeiramente, nós temos que entender alguns termos aqui. O que seria um gene? O que seria um genoma? O que seria codificar? Então, pessoal, gene nada mais é do que um segmento, um pedaço do DNA, responsável então por uma certa característica. Então, como nós estamos aqui nos referindo à planta, temos vários tipos de plantas. Plantas de variados tamanhos, de formato de caule diferente, com cores de folha diferente, né? Ou seja, com tons de verde diferente, formato de folhas também diferente, certo? Isso por quê? Porque cada uma tem uma espécie diferente, né? Uma família diferente e, portanto, ela tem um DNA diferente. E o DNA nada mais é do que uma sequência, ou seja, um conjunto de genes, né? Ou seja, onde cada pedaço, cada gene tem uma função específica. Por exemplo, se for pegar numa planta, um gene fica responsável pela cor da folha, outro gene fica responsável pelo formato da folha, outro gene pelo formato do caule e assim por diante. Então, genes são segmentos do DNA, né, onde eles têm uma função específica. Genoma nada mais é do que como se fosse o próprio DNA, né? E codificar seria o que? Seria nada mais nada menos que traduzir, né? Ou seja, o que cada gene está ali inserido, né? Então, por exemplo, como eu falei, então cada gene tem uma função ali específica, né, com uma característica específica. Então a questão fala o quê? Que os pesquisadores estão, né, tentando desenvolver, né, ou seja, estão pegando ali o exemplo da soja, né, e colocando o que? Genes, né, de outros seres, né, com o objetivo de fazer com que ela produza uma enzima, né, que é a cianovirina N, que ela tenha, né, uma ótima eficiência contra a AIDS, certo? Então a questão quer saber o que? Como é que chama essa técnica de colocar genes de outros seres, né, no caso em outros, né, ou seja, pega o gene de um ser diferente, coloca numa planta. Como é que chama essa técnica? O que seria então hibridismo, pessoal? Hibridismo está errado, por quê? Porque hibridismo ocorre quando nós temos ali a junção de duas espécies diferentes, certo? Então, na verdade, é quando duas espécies diferentes elas se cruzam e geram outro completamente diferente, por isso que ele é chamado de híbrido, certo? Então, nada a ver com a letra, com o que a questão está querendo saber aqui. Transgenia. Transgenia é quando nós pegamos então pedaço de um DNA, ou seja, um gene, e colocamos no DNA de outro ser vivo, que é o que a questão está falando aqui. Ou seja, nós estamos pegando uma leguminosa, onde estão inserindo genes, né, de outros seres e colocando nela para que ela produza uma enzima de interesse, ou seja, para poder combater a AIDS, portanto, correto. Letra B é a correta. Transgenia é quando a gente pega então o gene de um ser e coloca em outro, tudo bem? Conjugação está errada porque ocorre em bactéria, quando as bactérias trocam material genético para poder então gerar uma bactéria nova, então nada a ver. Terapia gênica também está errado porque é quando nós temos um DNA defeituoso e procuramos trocar, né, aquele segmento ali, né, fazendo com que ele melhore, mas também não tem nada a ver. Melhoramento genético também está errado porque, vamos supor, nós temos ali várias plantas, né, de mesma espécie. Porém, uma delas desenvolve mais, né, fica mais bonita e outra nem tanto, tem um porte menor. O que a gente faz? Selecionamos somente aquelas que têm um porte mais bonito. Por quê? Porque daí elas vão
se reproduzir e tendem a gerar novos indivíduos daquele mesmo formato, por isso que é melhoramento genético. Então nada a ver então a letra E. Portanto, a correta é a letra B, transgenia, quando nós pegamos o gene de um outro ser e inserimos em outro, para que essa então produza algo de interesse, no caso a cianovirina, enzima então para o tratamento da AIDS, tudo bem? Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima!